Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais um unboxing. Antes de mais nada, obrigada por você estar aqui no meu canal. É muito importante para mim a sua presença aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse deck, eu comecei a fazer o unboxing ontem. Chegou ontem no final da tarde. Só que foi tipo 10-1 pra caixa. E aí não deu certo. Então, na verdade, não é bem um unboxing, né? A caixa veio bem destruída, né? Olha só. E eu fui cortando com muito cuidado, mas acabou que caiu, a câmera caiu, foi um horror. E aí eu já abri, já olhei, já dei uma folhadinha no livro. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, porque eu acho que muita gente gostaria de ver esse deck e de entender um pouco qual é a razão dele, qual foi o argumento no qual ele foi construído, tá? Eu tenho esse deck, eu comprei esse deck há uns, sei lá, 10 anos atrás, naqueles sites, sabe? Aqueles sites que dizem que a edição é de bolso. E eu não sei qual foi o cinismo inconsciente que eu achei que fosse ser um deck mais barato, porém o deck normal, né? O deck real, verdadeiro. E é claro que chegou esse deckzinho aqui, pequenininho, né? Olha a qualidade. Esse deck eu praticamente não usei, eu fiquei muito revoltada e chateada comigo mesma, né? Por ter comprado algo que não era original. Não usei acho que pouquíssimas vezes em leituras para mim, às vezes algumas fotos do Instagram, algumas leituras do Instagram, porque realmente não só a imagem dele, mas toda essa pegada, né, celta, isso me agrada muito. E aí deixei, encostei. Aí outro dia, arrumando os meus decks, eu vi esse deck de novo e resolvi ver quanto tava. É um deck caro, é um deck que já se tornou um pouquinho cult, né? Principalmente no exterior, que eles têm realmente um cultivo da cultura celta. Deixa eu fechar a cortina aqui que tá batendo sol. E esse deck acaba se tornando bem procurado, bem buscado, né? Principalmente no exterior. Eu comecei a olhar e vi que na Amazon estava muito caro, né? É onde eu compro meus decks, né? Eu tenho aquele Prime, então o frete é grátis em muitos produtos e acaba sendo bem vantajoso para mim. E aí, de repente, surgiu lá uma promoção, eu consegui pagar pelo menos uns R$ 100 mais barato nele. E aí eu realmente comprei. Então vamos lá, olha. The Wildwood Tarot, do Mark Ryan e John Matthews, e as ilustrações de Will Worthington. A caixa, ela não é durinha, é um papelão, tá? Não é aquela caixa dura que a gente está acostumado. Livro de 160 páginas, a editora é Sterling Ethos. Vendo aqui, explica onde a jornada mística por respostas começa, né? E a caixa, olha, ela não é daquela de imã, não, sabe? Ela só puxa assim, ó, bem simples, bem um papelãozinho que não é lá grandes coisas, não. O livro, como eu falei, já dei uma folhadinha. O livro é todo em um tom de verde, né? 160 páginas. Aqui no final tem um espaço para notas e algumas tiragens. Olha que bonito que ele é. Nas cartas, tanto arcanos maiores quanto arcanos menores trazem, olha, o nome da carta, que muitos arcanos eles renomearam, são 2 autores.
a posição na roda do ano, e eu já vou explicar isso aqui, a descrição, significado e alguns pontos na leitura. Aqui, olha, raízes e ramos, ou seja, umas palavrinhas-chave, né, sobre o arcano. Nos arcanos menores, ele traz, olha, primeiro, aqui, ó, em cada naipe, né, ele explica, ele traz um versinho sobre o arcano, por exemplo, aqui sobre o arcano, desculpa, sobre o naipe, aqui é o naipe de copas, a posição na roda, o elemento e as associações. E aí ele traz o nome, né, que eles também diferenciaram, a posição na roda, o significado, alguns pontos na leitura, esse arcano como se fosse uma pessoa na sua vida, quando cai como um aspecto ou um processo, né, e quando cai como um evento ou acontecimento, e algumas perguntas que você pode fazer para refletir sobre esse arcano. Aqui também caminhos, enfim, algumas palavrinhas assim. Mas o que é essa roda do ano, né? Para quem não sabe, eu, para dizer a verdade, não tenho grande conhecimento. Eu comecei a pesquisar a partir do momento que eu comecei a me interessar novamente por esse deck, e aí eu me apaixonei, né? A roda do ano, ela fala dos sabás. O que são? Eram festivais que aconteciam no mundo antigo, né? E alguns estudiosos falam que muito antes até dos celtas. Começou quando o homem começou a observar o movimento do Sol, o movimento astronômico do Sol, em relação à Terra, e mitos foram criados a partir disso. Então, a roda do ano, ela conta a relação, como se fosse uma relação de amor entre a Terra, que é a deusa, e o Sol, que é o Deus. E essa interação que vai gerando modificações no tempo, né, no clima, que vai gerando a modificação das estações, que vai gerando né, a diferença na hora da colheita. E todo esse movimento também se reflete no ser humano. Então, há momentos na vida da gente que nós estamos no inverno. A velhice é um inverno, né? É uma preparação para a morte, como acontece na natureza, mas não o fim, né? Então, esse tarô tem essa premissa de trazer esse entendimento, né, desses ciclos da vida, e baseado nessa roda e nessa cultura que depois se fortaleceu na cultura celta, né? Então, existem 8 sabás, né, baseados, né, os 4 dos solstícios e dos equinócios. Equinócios são os equinócios de primavera e de outono. É quando a duração de horas realmente do dia e da noite são iguais. E os solstícios, que são os de inverno e verão. Então, o solstício de inverno, o sol passa mais tempo no céu, e o solstício de inverno, a noite toma conta do dia por mais tempo, a escuridão toma conta do dia por mais tempo. E aí, existem esses 4 principais, e os outros que eram o auge entre uma estação e outra. Por exemplo, aqui entre a primavera e o verão, desculpa, existe o auge, é quando aparentemente o sol estaria mais quente e começa a decair. Então, nesse momento aqui é que tinham os festivais mais importantes, mais festejados. Nós acabamos de passar por um, e aí eu vou explicar uma coisa. Isso tudo, todo esse conhecimento, ele foi desenvolvido e praticado no hemisfério norte. Como nós estamos no hemisfério sul, as estações são invertidas. Então, para nós, esses festivais são invertidos também. Nós acabamos de passar pelo Samhain, que, na verdade, é o Halloween. Nós acabamos de passar agora no dia 1º, dia 2 de maio, né? Então, é o momento, segundo eles, que
as sombras, os véus entre os mortos e os vivos ficam mais finos e a gente tem contato. Então é momento de conversar e de agradecer os ancestrais, enfim. Cada festival tem um significado, né? Então, assim, eu não sou grande conhecedora, mas eu comecei a estudar porque eu fiquei muito encantada. É como se, né, a Terra tivesse o seu ritmo e nós, em gratidão, em conexão, nós fôssemos também seguindo esse ritmo. E isso trouxesse um fortalecimento para nós, né? Energético, espiritual, emocional, psicológico, enfim. É a conexão com uma força muito grande, né? Com pai e mãe, terra e sol. Então, todo o tarô foi baseado nisso, né? As tiragens também são baseadas nisso. Então, é um livrão e, assim, é material de estudo, né? O papel é bom, a capa é brochura mesmo. As cartas vêm assim, ó, não vem em caixinha separada. E aqui, particularmente, eu não gosto muito, não. Tá tudo até meio sujinho ali. Mas dá pra guardar direitinho, né? E aí, aqui, ó, vem os arcanos, né? As cartas propriamente ditas. As cartas não tem uma qualidade assim super boa, não, sabe? É um papelãozinho assim, tem um verniz, olha, tem um brilho, tá vendo? Aqui o verso. Não é assim muito resistente, então tem que ser manuseado com cuidado. Eu tenho a impressão que se forçar muito ele dobra e não volta. Eu não vou tentar isso. O tamanho, olha, eu tenho aqui o Dream Away Tarot, que é o tamanho do Rider-Waite. E tá vendo? Ele é um pouquinho, a altura é a mesma, na largura ele é um pouquinho maior, tá? Deixa eu botar assim que acho que facilita. Ó, tá vendo? Ele é um pouquinho mais largo, mas na altura é a mesma coisa. Então, vamos lá. Aqui, olha, a gente vê, por exemplo, aqui o louco é o andarilho, né? Então, essa jornada do louco, a jornada do ser humano, quando ele cai na matéria, né? A essência pura, perfeita, cai na matéria e começa uma jornada numa experiência da dualidade. Então, é o andarilho, enfim. Olha aqui a ponte de arco-íris, né? Vou chegar pra cá. Vamos ver se tá bem centralizadinho pra ficar bonitinho. O mago virou o xamã, por exemplo. Olha, sacerdotisa. Olha que linda essa sacerdotisa. Ela aqui, ela não tem o livro, né? O Torá, ou as leis da vida, ela vê através de uma pedra, né? Com água. Os meios antigos de entender as leis da vida, né? A vidente. A imperatriz é a mulher verde e o imperador, o homem verde. O Papa, aqui um trisco semelhante ao meu, que eu nem era tão ligada ainda na cultura celta, mas foi minha primeira tatuagem. Que eu sempre tive interesse, né? É muito engraçado como esses gostos que a gente tem na vida, eles vão se definindo com o tempo e você vai encontrando o seu lugar, né? E quando eu comecei a estudar a roda do ano, meu Deus, parece que eu encontrei minha turma. E eu tava muito louca para que esse tarô chegasse, esse deck chegasse. Os amantes da floresta, os enamorados, né? O carro aqui virou o arqueiro. E tem muito a ver, né? Você passa por esse momento de decisão que aconteceu nos enamorados e você toma um rumo, você toma uma reta e você vai direto ao seu objetivo, né? Com precisão, com
com assertividade. Aqui eu acredito que seja a justiça, eu acho que sim, eu não li para dizer a verdade, mas eu acho que é a justiça, porque lá tem a figura do lince, eu acho, né? O leopardo, não vi direito. Essa carta foi a que primeiro chamou a minha atenção na internet. Olha que lindo esse eremita, totalmente fechado para o mundo externo. Ele ainda traz algum conhecimento adquirido, né, externamente, mas ele está voltado para si mesmo. Ele usa o que ele aprendeu por fora, nas leis materiais, na vida, na matéria, mas ele se volta para dentro. A gente não repara o barulho não, porque tem um helicóptero, não sei se vai sair no vídeo, um helicóptero passando aqui, maior altura. A roda da fortuna. Aqui, se não me engano, é um lince, né? A força. O pendurado. Aqui é o espelho, né? Então, veja que os significados são bem diferentes. A morte é a jornada. A temperança, o equilíbrio, né? O diabo é o guardião. E dentro do... um livro que eu estava lendo agora, eu não recordo o nome, do Oswald Wirth, ele fala do processo desde a roda da fortuna como o processo do iniciado. E o iniciado, ele era colocado em determinadas condições para ver se ele conseguia vencer aquelas provas. O diabo era alguém que estava guardando as sombras, né? E ele tinha que, no momento que ele encarasse aquele guardião, ele tinha que ter coragem, silêncio e paciência, né? Para vencer aquela prova, digamos assim. A torre. A estrela, é a estrela polar. Olha que cena mais linda. O caminho aqui está todo fechado, obscuro, mas ele está saindo, sendo guiado pela estrela polar. A lua na água, ou a lua, né? O sol da vida, que é o sol. O grande urso. Essa aqui eu li, porque eu fiquei muito curiosa de entender por que era o julgamento. Então, ele fala aqui que não há julgamento moral, né? Porque o tarô de Rider-Waite era muito católico, ele era muito, aliás, não sei se era católico, ele era muito religioso, muito cristão. E nada contra, eu também sou cristã, no sentido amplo da palavra, eu fui espírita a minha vida inteira, não sigo especificamente hoje nenhuma religião, mas eu tenho muito amor e muito respeito por todas, são todos caminhos que levam ao mesmo ponto, né? E aqui, né, para os celtas, o grande urso, na verdade, é a estrela ursa maior. E há um entendimento de que não tinha aquele julgamento moral, mas era a energia da pessoa que o urso sentia, né? E aí ele julgava quem estava com uma energia positiva, que podia adentrar a esse portal ou não. A árvore do mundo é o mundo. E aqui a gente começa, todos os naipes foram modificados, né? Aqui, por exemplo, é o naipe de espadas, o as de espadas, a respiração da vida, olha que lindo. 2 de espadas, ele coloca como injustiça. O 3 de espadas, ele coloca como ciumento, ciúmes. 4 de espadas. 5 de espadas ele coloca como frustração. Então, vocês veem que ele vai modificando, modificando um pouco os sentidos, né? Então, eu acho muito enriquecedor um deck assim, que foge, né, daquele que a gente já conhece. Tem que fugir, porque a vida é isso. O tarô, ele reflete a vida, né? Então, a vida não é compartimentada em 78 significados, né? É muito mais que isso, é positivo e negativo, é toda uma nuance dentro de uma ideia central. 6 de espadas.
7 de espadas ele coloca como insegurança. A luta no 8 de espadas. Batalha, né? 9 de espadas. Olha que carta linda, gente. 10 de espadas, instrução. É muito engraçado isso, eu sempre vejo 10 de espadas no positivo como, assim, vencer realmente uma etapa intelectual, né? Porque espadas é mente, é fala, é comunicação, e raramente eu vejo as pessoas comentando sobre isso. E aqui ele fala, olha, o 10 de espadas como instrução. O pajem de espadas, todas as cartas da corte, de todos os naipes, são animais. Olha, então, o pajem de espadas, o cavaleiro de espadas, a rainha de espadas e o rei de espadas. É o pescador, o rei pescador, eu acho que é isso, esse nome desse pássaro. E aí a gente vai para o naipe de paus, que ele chama aqui de bowls. O brilho da vida, o 2 de paus, decisão, 3 de paus, 4 de paus, o sentido é praticamente o mesmo, né? O significado, celebração. O 5 de paus, ele aqui coloca como empoderamento, né? O 6 de paus, a abundância. 7 de paus, veja que aqui já vai modificando, né? Um ou outro. 8 de paus. 9 de paus, o respeito. Olha que interessante, né? A gente sempre vê no Rider-Waite aquele carinha lá machucado, né? E defendendo lá a sua energia, defendendo lá os seus. E aqui fala com respeito. Interessante, né? E é isso mesmo. O 10 de paus, a responsabilidade. Perfeito. Aí vem, né, toda a corte de paus. Esse animal, não sei, eu acho que é doninha que chama, não sei. O cavaleiro é a raposinha, linda, amo raposas. A rainha e o rei. E aí a gente vai para o naipe de ouros. São stones ou pedras, a fundação da vida. E aqui, olha, vários símbolos celtas. O 2 de ouros, 3 de ouros é a criatividade, 4 de ouros, 5 de ouros, o 6 de ouros, se eu não me engano, acho que é exploração o nome dessa palavra, mas não tenho certeza. O 7 de ouros, eu amo essa carta. 7 de ouros, a cura. Olha que lindo. E aqui, olha, a gente vê a mulher verde, né? A imperatriz curando o guerreiro aqui. Lindo, lindo, lindo. A própria mãe natureza que é fonte de cura. O 8 de ouros, né? Que são os dons, as ferramentas que a pessoa tem para se aprimorar. Então aqui, olha, como se fosse o homem das cavernas, né? Aquela impressão que tem famosa numa caverna da França. E aqui as ferramentinhas que ele começou a produzir, né? O 9 de ouros, a tradição. 10 de ouros, a casa. O pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. O lince. O cavaleiro é o cavalo. Engraçado, né? Eu vejo mais, assim, né, o cavaleiro de paus como a força do cavalo. E ele coloca aqui como o cavaleiro de ouros. Interessante.
a rainha de ouros e o rei de ouros, o lindo lobo, pelo qual também sou apaixonada pelos lobos. Linda essa carta. E aí, finalmente, a gente vai para o naipe de copas, que ele chama de vícios, a água da vida. 2 de copas, a atração. 3 de copas, a alegria. 4 de copas, o enfado, né? Quando tudo tá muito arrumadinho, assim, na rotina da relação, acaba ficando chato, né? Aquela coisa assim, Essa carta representa bem. É excesso de fartura, excesso de paz. 5 de copas, e ele coloca como êxtase. 6 de copas, a reunião. 7 de copas. 8 de copas. O 9 de copas, a generosidade. Lembra lá do 9 de copas, os braços cruzados, né? Na verdade, aquilo é uma lemniscata mostrando que o amor no peito dessa pessoa já é infinito, expansivo, abrange todo mundo e prescinde de retorno. Ele dá, porque já é infinito, já é uma conexão com a própria fonte da natureza, né? O 10 de copas, a alegria. E agora a corte de copas, olha. O pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Vamos ver para embaralhar? Ó, embaralha bem, desliza bem. Ela é fraca, sabe? Sabe quando a gente segura assim a carta dobra na mão? É mais um papelão. A qualidade realmente me decepciona um pouco, deixa um pouco a desejar. Mas é um deck assim, para estudo, para enriquecimento, sabe? É um deck que vale muito, muito a pena se você tem interesse, né, nessas temáticas assim de natureza, da cultura celta, por exemplo, dessas conexões. Eu acho que é sensacional, maravilhoso, com esse livro maravilhoso para a gente estudar. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, então. Um beijo, fiquem com Deus.